As mulheres costumam fazer uma pergunta aos psicólogos e umas às outras sobre o primeiro sexo. Quando é a hora, os homens raramente fazem essa pergunta, pois sabem a resposta imediatamente, assim que quiserem. Se um homem é livre e não há restrições externas, seu próprio desejo por um homem é um sinal claro de que chegou a hora. A decisão de concordar ou manter a defesa é da mulher. A responsabilidade por isso é transferida para ela. Ele está pronto e o pressiona. As mulheres se preocupam por um motivo. Muitas vezes, depois do sexo, elas entram em um estado de desânimo. Antes do sexo, ele está cortejando, ligando, flertando e, depois que isso acontece, sua atividade cai drasticamente. Pode até acontecer que o homem tenha ficado em um estado negativo por muito tempo. A mulher não queria ter um relacionamento com ele. Ele a conquistou e, depois do sexo, imediatamente desinflou ou até mesmo se fundiu. Parece que uma mulher do sexo literalmente perde energia e se torna mais fraca e mais dependente. Às vezes acontece do homem, após o sexo, entrar no negativo, porque a mulher de repente se distancia bruscamente, com medo de entrar no negativo. Porém, com mais frequência ainda, ambos entraram em default, distanciando-se ao mesmo tempo. Muitos problemas surgem devido a estes perigos. A maioria das mulheres tem medo de fazer isso cedo demais, para que o homem não pense que ela está disponível demais e se decepcione com ela por causa disso. Além disso, as mulheres acreditam que um homem precisa ser mais estimulado e que o que é dado facilmente não é muito valorizado. Ao mesmo tempo, as mulheres percebem que, por não conseguirem o que querem, o homem também pode ficar frustrado com o projeto. Ele quer um relacionamento sexual e não quer ficar em uma friendzone. Um lugar morto assusta. Então, não está claro para uma mulher como ela deve se comportar? Sexy e sedutora, e com que molho então recusá-lo? Sou uma garota decente parece vulgar e meio que insinua que o sexo é algo indecente. Além disso, muitas mulheres acham humilhante mostrar que precisam de mais seriedade do que um homem. Um homem não se importa se ela o ama ou não. Ele só quer fazer sexo com ela e depois está pronto para ver o que acontece. Mas, por alguma razão, ela deveria estar muito preocupada com a seriedade dos sentimentos dele, como se ela precisasse mais dele do que ele dela, e como se estivesse pronta para considerar todo o homem como marido, como se ela quisesse, desde o início, prender e atrair esse homem não muito familiar e não muito próximo para um relacionamento sério. Mas isso não é verdade. Ela também não tem certeza de nada, e ele também não. Ela também está interessada em verificar como tudo funcionará lá, tanto no sexo quanto depois, e em geral, e então veremos. Ou seja, a mulher quer ter condições mais ou menos iguais. Ela não quer parecer mais dependente e mais pegajosa, exigindo garantias e sentimentos. Por isso prefere mostrar que ainda não quer sexo, nem no primeiro encontro, nem no segundo, mas quando quiser, o sexo será imediato. Ela é uma garota livre. E para deixar claro de forma convincente que realmente não querem nada disso, as mulheres se acostumam a se mostrar um pouco frustradas, frias, indiferentes o tempo todo, para não ficarem muito disponíveis para todos. Infelizmente, essa é uma saída. Na frustração, a mulher fica mal vista e é despojada de todos os seus encantos. As chances de explodir telhado para um homem são muito menores do que se ela lhe enviar olhares fervorosos e outros sinais não verbais. As pessoas são criaturas sociais e se contagiam mutuamente com emoções. Escreve sobre isso o tempo todo. Portanto, uma mulher frustrada tem uma boa chance de frustrar um homem, mesmo que ele a quisesse antes do encontro. Ele verá isso agora e não a desejará, e vice-versa. Se um homem não tiver pensado em sexo, mas ela estiver vibrando, ele poderá perceber. Então, você deve colocar uma máscara de cera em seu rosto. O dilema é resolvido quando se concorda em reconhecer a diferença de género. Veja todas as barreiras que as mulheres levantam para se recusar a reconhecer essa diferença. Inicialmente, a diferença surgiu do fato de que todos os riscos associados à gravidez antes do casamento, e muitos no casamento, eram suportados pela mulher. Para ela, esse sexo era um verdadeiro extremo, uma façanha em nome do amor, enquanto para o homem era apenas um prazer. Por causa disso, formou-se um certo estereótipo. O desejo de um homem por sexo igual nada significa nada.
o consentimento de uma mulher para o sexo igual ela o ama muito e está pronta para qualquer risco, ou uma ninfomaníaca completamente frívola e não muito saudável mentalmente. Não será possível se livrar completamente desse estereótipo tão cedo, apesar da contracepção e tudo mais. Para que esse estereótipo desapareça, os homens devem tratar a possibilidade de engravidar da mesma forma que as mulheres, não com mais facilidade. Um dia a situação mudará completamente. As mulheres convencerão os homens, e os homens raciocinarão da seguinte forma: e se eu engravidar? E se meu filho estiver totalmente à mercê desse homem? Ela fará o que quiser com ele, mantendo-o vivo ou não, dando à luz a si mesma, e me mandará embora. Serei dependente, sofrerei. Não, temos que verificar nossos sentimentos. Só posso dormir com uma mulher da qual eu tenho a certeza absoluta. Sim, uma camisinha é boa, mas pode-se romper também. E uma gota do meu esperma me custaria muito caro. Estou exagerando um pouco. Espero que os homens não se tornem tão neuróticos. Caso contrário, eles ficarão mais frustrados do que as mulheres e isso afetará o estado geral de sua energia, pois não haverá homens corajosos, ousados e ativos. Entretanto, a responsabilidade de homens e mulheres por suas células sexuais será definitivamente igual um dia, simplesmente porque a responsabilidade dos pais aumentará, e a criança terá um valor muito grande, mais do que agora. Mas isso é no futuro. Por enquanto, na mente do público, a mulher abre mão de mais de seu território quando consente em fazer sexo, correndo mais riscos. E o homem, na maioria das vezes, recebe, não dá. Isso é um fato. É inútil argumentar contra isso. É melhor simplesmente reconhecê-lo. Só então você poderá trabalhar com isso. Se esse fato não for reconhecido, surge o seguinte quadro. 1. Flutuações de desequilíbrio. As mulheres agem de forma fria e arrogante. Elas não podem ser quentes, abertas, porque isso imediatamente indica ao homem estou pronto e ele começará a atacar. É comum que a mulher seja um pouco fechada, indiferente, enquanto o homem deve cortejar e abrir-se ardentemente. Em outras palavras, o homem é deliberadamente colocado em desvantagem. Isso é estressante, e muitos homens não querem jogar esses jogos. E aqueles que jogam, depois de receberem o desejado, recebem uma compensação, rebaixando a mulher no negativo agora. Na verdade, essa é uma tentativa inconsciente do homem de se equilibrar ao receber troféus, mas muitas vezes acaba apenas ofendendo a mulher. 2. Entrar em default depois. A mulher se sente como se tivesse concordado com os pedidos insistentes do homem negativo e quer um agradecimento após o sexo. Ela espera que ele diga foi incrível, quero mais e o mais rápido possível ou agora que você é meu. Tenho ainda mais medo de perdê-lo. Isso é o que toda mulher espera inconscientemente. Ela está agindo como se fosse uma mais-valia. Ela quer uma compensação por sua concessão. Mas um homem não quer ficar em desvantagem agora que já tem a mulher. Ele tomou aquela fortaleza, investiu em energia, concordou em ficar no fundo do poço porque sabia que era assim que se fazia, mas não vai ficar lá para sempre. E agora ele quer que a mulher diga, sim, eu me entreguei a você porque você é o melhor. E o sexo com você apenas confirmou isso. Ela diria isso e mostraria isso com sua atitude e comportamento. Portanto, um homem quer, no mínimo, equilíbrio, ou até mesmo um lado positivo. E a mulher quer manter o lado positivo que tinha antes do sexo. E se a mulher se esforçar demais, eles podem entrar em default. Ele reduzirá a atividade e ela parecerá indiferente. E é isso. Mesmo que os encontros continuem se repetindo, ambos desaparecerão gradualmente. Qual poderia ser a solução para esse problema? O conflito surge do fato de que as pessoas negam essa diferença de género e se comportam como se fossem duas pessoas completamente idênticas, só que uma, o homem, está mais apaixonada. Mas isso não é verdade. Não é mesmo, e é bom que ambos percebam isso. Não há desequilíbrio. É apenas uma diferença de género. Se um homem estiver muito consciente de que precisa cortejar uma mulher, iniciar uma aproximação, não porque ele precise mais dela do que ela dele, mas porque ele é um homem e ela é uma mulher. Eles são desiguais em relação ao sexo e, para compensar essa diferença, é necessário um pouco mais de iniciativa e atividade da parte dele do que da parte dela. Ele não se sentirá em desvantagem, humilhado. A mulher também deve estar ciente da diferença de género. O homem é ativo não porque precisa mais dela do que ela dele, mas porque ele é o homem e precisa se comportar assim nesse estágio. Esse estágio não pode continuar indefinidamente. Caso contrário, a mulher acumulará uma dívida enorme. Além disso, já nesse estágio, ela deve deixar claro que gosta dele, que isso agrada. Com um homem de quem a mulher não gosta, ela não deve se encontrar.
Não há necessidade de perder tempo. É vantajoso para a mulher mostrar que o interesse de um pelo outro é igual. Exatamente igual. Ela gosta dele tanto quanto ele gosta dela, mas ela pode adiar o sexo, porque o sexo para ela é um estágio mais sério do que para ele. Ela precisa aceitar e reconhecer que tem um género além de sua personalidade. Isso não significa que ela se apega a isso e queira se casar. Não, é que o sexo é uma ação mais séria para uma mulher do que para um homem. Só não exagere essa seriedade com a casa e presuma que um homem precisa estar há muito tempo em cativeiro para fazer isso direito. Isso é supérfluo. Ele só precisa ser conhecido um pouco melhor e pronto. Se uma mulher reconhece a diferença de género, ela pode evitar se frustrar. Ela pode ser corajosa, charmosa e interessada, demonstrar afeto e, quando for convidada para ir à casa dele na primeira noite, rir alegremente e dizer que também gostaria disso, mas prefere sofrer um pouco e adiar. Se uma mulher estiver completamente confiante em seu direito, ela não sentirá uma tempestade de dúvidas ao dizer isso. Ela não pensa: parece uma donzela antiquada, parece uma coquete barata. Ela sabe que se parece com uma mulher, e fica muito melhor do que se mostrar a esse homem que simplesmente não o quer. Só isso, mas que talvez o queira mais tarde se ele tentar conquistá-la. Esse é um comportamento errado. Com o comportamento correto, o homem não é menosprezado, não se impõe a ele a sensação de ser desnecessário. Ele entende que há um equilíbrio no relacionamento, ele gosta dela tanto quanto ela gosta dele. Ela só quer adiar o sexo e esse é seu direito legítimo de mulher. E é muito mais fácil para um homem se apaixonar, porque ele não é humilhado, não precisa bloquear os sentimentos. Uma coisa é pensar em uma mulher que também o deseja. Você pode ficar excitado. Outra coisa é ver um peixe atraente, mas frio, que de alguma forma o aquece, mas não se sabe como. O peixe frio excita os jogadores que gostam de resolver problemas complexos e se afirmar. Mas os homens comuns e normais que não acham que podem abrir alguns pacotes complexos, os homens que estão procurando um relacionamento caloroso, esfriam. Quando o sexo finalmente acontece, a compreensão da diferença entre os géneros pode ajudar a evitar a falta de sorte. Veja porque uma mulher demonstrava menos iniciativa antes do sexo, não era porque ela precisava menos do homem do que ele precisava dela. Concordamos que rebaixar um homem é um comportamento rude. A mulher se comportou de forma mais passiva e adiou o sexo porque, usando o direito da mulher, ela queria conhecer melhor o homem, queria comparar a primeira impressão com a segunda, queria ter certeza de que a simpatia dele por ela era séria, e a simpatia dela por ele também. Queria verificar os sentimentos mútuos. Não é tão fundamental para ele fazer sexo, que tipo de sentimentos existem, mas é mais fundamental para ela. Porque eles têm géneros diferentes. A imagem social é diferente. Agora que o sexo aconteceu, suas posições se tornaram iguais. Sim, isso não é agradável de ouvir para as mulheres que querem continuar a ser cortejadas, perseguidas, adoradas e ficar sempre um pouco por baixo. Não há problema em querer isso. Além disso, os homens apaixonados continuam a correr e a idolatrar. Mas assumir a posição de arrogante de luz depois do sexo é estúpido e não lucrativo. Antes do sexo, isso ainda poderia funcionar de alguma forma, mas agora não funciona mais. Se um homem conseguiu esse passo de uma mulher e, depois do sexo, vê que ela voltou à mesma posição e ele tem de começar do início, é mais fácil para ele decidir que esse resultado é suficiente e dizer adeus. Portanto, você não pode voltar à posição anterior se o seu objetivo não for sobreviver a um homem, mas mantê-lo. É necessário mostrar que o sexo marcou um novo nível de intimidade. Vocês agora são um casal. Muitas mulheres literalmente saem dos trilhos durante esse período difícil. Elas tentam demonstrar sua total independência. Ou seja, tentam mostrar que depois do sexo se tornaram ainda mais independentes do que antes. É claro que o esfriamento de uma mulher após o sexo é percebido por muitos homens como uma decepção. Se as mulheres soubessem o quanto é importante para um homem receber a confirmação de que ele foi bom e quantos problemas futuros no relacionamento isso reduz, elas nunca demonstrariam independência nesse exato momento. Em princípio, é necessário ser independente, ter muitos recursos, mas imediatamente após o sexo não é necessário se tornar nitidamente muito livre. Caso contrário, a mulher parece ter se entregado, mas ao mesmo tempo estava fechada. E então por que isso deveria ser feito? É como fazer sexo sem tirar o traje espacial. Algumas mulheres fazem ainda pior. Elas têm medo de demonstrar sua frieza, para não serem consideradas assexuadas. Por isso expressam generosamente tanto a paixão quanto o prazer,
mas tentam ainda restaurar a independência, privando o homem da exclusividade. Elas deixam claro que gostam de sexo em geral, em princípio, e não apenas com ele. Às vezes, essas mulheres informam diretamente sobre seus amantes, deixam claro que receberam de um homem o que queriam e que não precisam de mais nada. Com tudo isso, elas esperam recuperar sua vantagem, deixar claro que o homem ainda precisa delas menos do que elas precisam dele. Que outro sexo será possível se o homem tentar conquistá-la novamente? Mas quem precisa desse carrossel? Os homens também costumam cometer erros e fazer besteira nesse estágio, sem perceber que a mulher está em pânico porque tem medo de se tornar negativa, para começar a se apegar a um homem que agora precisa menos dela, e que é por isso que ela está carregando algo que não entende. Os homens começam a se encher de medos masculinos. Aqui, ele ligará para ela no dia seguinte e ouvirá uma voz irritada ou entediada. Aqui, ele virá até ela com flores e ela estará com outra pessoa. Isso não o assustava antes, mas agora que eles já dormiram juntos, isso significará um vai e vem. Portanto, os homens podem desaparecer após a primeira noite por um longo tempo para organizar seus pensamentos, recuperar o fôlego e perceber se essa mulher vale o investimento contínuo. É por isso que é melhor tranquilizá-lo, assegurando-lhe que você gosta dele. Às vezes, os homens se comportam de forma ainda mais estúpida. Eles sentem que a mulher está nervosa e espera algumas palavras deles. Percebem isso como uma pressão sobre si mesmos e começam a se colocar no lado positivo, ou seja, a se distanciar da mulher. Eles não estão prontos para dizer outras palavras além das que já disseram. Além disso, eles já falaram demais, devido à espermatoxiose, e não é ruim para a mulher entender isso. Então, em vez de apenas dizer o quanto está satisfeito e feliz por finalmente ter acontecido, o homem acha que deve propor casamento, ou falar seriamente sobre amor. Não há pressão de ninguém além de seus preconceitos, mas ele começa a despejar as consequências dessa pressão sobre a mulher. Ele diz: você sabe, eu provavelmente não sei como amar de verdade ou eu não vou me casar até ganhar dinheiro para comprar um apartamento. E a mulher se sente péssima com essas palavras. Em primeiro lugar, ela não entende porque está usando esse tom de voz ruim em vez de um sussurro fervoroso de antes e, em segundo lugar, ela não me perguntou nada sobre o amor verdadeiro. Ela ainda não o ama de verdade e não planeja se casar com ele imediatamente. Ela se sente tão humilhada por todos esses discursos que é capaz de dar um grande chute no homem. Ligue para Vaz ou para um amigo, concordando em ir a uma boate na frente dele, ou simplesmente diga que não gostou muito do sexo. Não sei o que uma mulher rancorosa pode inventar por causa da raiva. Depois, ela voltará para casa e chorará, porque lhe parecerá que o homem resmungou alguma coisa, pensando em relacionamentos sérios, e ela, por algum motivo, o mandou embora. Portanto, é melhor que ambos não sejam estúpidos. Você precisa sentir o que acontece em um nível energético antes e depois do sexo e se comportar adequadamente. Antes do sexo, os relacionamentos estão sempre entrando em desequilíbrio. Homem menos, por isso o homem pode entrar em default. Sim, quando um homem sente que está sendo forçado a entrar em minus, ele conscientemente entra em plus e entra em default. Portanto, a tarefa da mulher no estágio antes é compensar o menos do homem com sorrisos, palavras gentis, gestos e toques encorajadores. Não é necessário manter uma atitude fria e depois cair como uma fortaleza. Você precisa mostrar que simpatiza desde o início. Seus olhos estão brilhando, caso contrário, porque você foi a algum lugar com ele. Você gosta dele. Mas o sexo pode ser adiado. A tarefa do homem no estágio antes é não se sentir em desvantagem. Mesmo que a mulher esteja sendo uma boazinha, ela simplesmente não sabe como manter as defesas em alta. Se ela estiver saindo com você, provavelmente está considerando-o como candidato a um relacionamento. Portanto, seja confiante e esteja atento à diferença de género. Depois do sexo, o desequilíbrio se inverte. A mulher sente que está começando a ser menosprezada negativamente. Entra em pânico e tenta se lançar à inadimplência. Nesse momento, a tarefa da mulher é interromper o pânico. Ela deve expressar ao homem o quanto se sentiu satisfeita e o quanto está feliz por isso ter acontecido. Assim, ela não se sentirá como uma tola roubada e ele não sentirá que deve algo a ela com urgência. Em vez de demonstrar independência, você pode simplesmente expressar alegria e gratidão. E o homem não se sentirá pressionado a dizer algo estúpido. A tarefa do homem é entender que a mulher está em desvantagem e, portanto, pode se apressar em não cumprir a promessa. Ou seja, todas as bobagens femininas, como insinuações sobre outros amantes, se não estiverem beirando os insultos,
e outras demonstrações de independência devem ser ignoradas. A garota está apenas muito nervosa, você precisa dar tempo a ela e não deixe de expressar gratidão e admiração, de preferência dizendo que foi melhor do que em seus sonhos. Mas fale sobre o fato de que você não planeja se casar. Não precisa. Você não está sendo questionado sobre isso. Não coloque a mulher em uma posição desconfortável. O trabalho de vocês dois depois é manter os picos de tensão baixos e equilibrar o relacionamento.